Bom dia, agentes. Muito obrigado por estarem conectados por aqui. Agradecemos pela disponibilidade e interesse em acompanhar as novidades que serão apresentadas nesta manhã. Eu sou José Máximo Daronco, estou na Gerência Geral do Sistema Alcergues e também na direção geral da Scope, que é a nossa Escola Superior do Cooperativismo. Muito rapidamente, eu queria dizer quem somos, afinal de contas, né? Somos, sim, integrantes do sistema OCB, somos uma instituição que tem a visão de ser referência na representação e no desenvolvimento do cooperativismo. Atuamos, então, com as 370 cooperativas que estão registradas aqui no estado do Rio Grande do Sul e também atuamos com cooperativas que estão operando aqui com suas filiais, né, com sedes em outros estados, e mesmo assim nós continuamos atendendo essas cooperativas. Somos o segundo estado no ranking nacional de contribuição cooperativista ao sistema OCB. Somos o segundo estado também no ranking do número de associados, né, a nível Brasil, com 3,8 milhões de associados vinculados e possuímos 68 mil empregados vinculados às nossas cooperativas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Somos também o terceiro estado no ranking da contribuição ao Sescope. Isso representa, então, a pujança que nós temos, principalmente nas nossas cooperativas, agregando resultados juntamente aos seus colaboradores e juntamente ao seu quadro de associados. Somos também o único estado a possuir uma instituição de ensino vinculada ao MEC, que é a Scope, que tem aí a sua graduação, a nota 5, que é a nota máxima do MEC nas suas avaliações. Somos também, pelo segundo ano, a instituição certificada pelo GPTW, que comemoramos no dia de ontem, e agradecemos a todos que também mandaram as suas mensagens aqui para nós. Então, atuamos principalmente, né, no dia a dia, no sentido de qualificar todos os produtos e serviços que são alcançados para as cooperativas, no sentido de que possa, né, a cada entrega aqui do sistema Alcergues, ser uma resposta à altura daquilo que as cooperativas também demandam, no sentido daquilo que a gente recebe como demanda e que vocês, no dia a dia, que vivenciam as práticas, né, dos desafios e também as alegrias da cooperação. Então, dizer para vocês também que nossa missão como instituição é de fortalecer a competitividade do cooperativismo, né? Trazer dentro dessa missão esse fortalecimento e também o impacto positivo que o cooperativismo causa na sociedade, por meio da representação, da defesa e do desenvolvimento das cooperativas. Por isso, hoje, nós queremos mostrar, apresentar o portfólio de serviços da área finalística. Queremos também dizer que nós temos aqui, né, conectados nessa transmissão, hoje já com 82 pessoas, né, é o nosso time de soluções. Aquelas pessoas que estarão dedicadas a atender as cooperativas que quiserem conhecer um pouco mais dos produtos e serviços que o Sistema Alcergues passa a oferecer para as cooperativas. Então, nossos profissionais estão aqui conectados, estão abrindo as câmeras aí também, para que vocês consigam, né, conhecê-los e também, né, consigam acionar sempre que quiserem, né, ter conhecimento dos nossos produtos e serviços, que em seguida serão apresentados por aqui. Muito obrigado por estarem conosco nessa manhã e passo aqui para o nosso colega Hélio dar continuidade nessa jornada do dia de hoje, Hélio. Seja muito bem-vindo por aqui e desejo a todos aí uma ótima manhã que seja muito proveitosa também. Obrigado, Máximo. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los de novo na nossa sala virtual. Na semana passada, a gente teve um evento dedicado aos nossos agentes, que teve também um número de participantes muito interessantes. A gente falou sobre o início do nosso planejamento para 2025. E hoje a gente, então, vai fazer uma live. Várias pessoas vão passar por aqui apresentando, eu, Rafaela, Paola, Cássio, né? A gente tem várias informações para passar em relação, né, ao que a gente oferece, né, de soluções para as cooperativas. Eu não estou no controle da apresentação, ok. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre o sistema
OCERGS, tá? Como é que ele é composto, e a gente tem então o Sescope, é uma das casas, a OCERGS e a Scope, né? Lembrando que a OCERGS ela tem um braço sindical também. Então, o que o Sescope oferece, né, nessa casa? A gente tem a formação profissional, a promoção social e o monitoramento, ou seja, as três atividades da área finalística. E a gente tem um braço da área finalística que nos auxilia no desenvolvimento, né, das soluções, que é a Scope, onde a gente tem graduação, pós-graduação, extensão e pesquisa, né? E no meio, né, na nossa casa da OCERGS, a gente tem então o cadastro e a constituição das cooperativas, né, assessoria parlamentar, né, relações sindicais, né, e o sindicato patronal. Então, essa é a nossa estrutura e hoje vocês vão perceber que a gente vai se ater às soluções que a gente leva para as cooperativas, né? O que a gente tem para oferecer, qual é o nosso portfólio de serviço. Então, vocês vão ver muita coisa de formação, promoção e monitoramento. Mas não esqueçam, né, de que a gente tem soluções bem importantes também na OCERGS em relação, né, às questões sindicais, relações, né, cadastro, constituição, assessoria parlamentar, né? Essas relações todas. Ok, Paula? Então vamos falar um pouquinho sobre a nossa área finalística e eu quero abrir o nosso assunto aqui fazendo um agradecimento, tá? A gente rodou a nossa pesquisa NPS, né, no mês de julho, né? Convidamos todos os nossos agentes. Dentro da pesquisa, a gente tinha públicos diferentes e um desses públicos era especificamente os nossos agentes. Então, eu sei que tem muitos deles aqui na sala que responderam à nossa pesquisa, a gente agradece, né? Num momento oportuno, a gente vai falar sobre o nosso índice, né, da pesquisa, como ficou o nosso NPS. A Paola e a Rafaela e o Cássio são pura satisfação, né? Já dá para ver, né, na cara deles, assim, que quando a gente fala de NPS, a gente ficou muito feliz com o resultado, sobre a forma com que as cooperativas estão enxergando a nossa organização, e especialmente nós da área finalística, ficamos muito felizes com a resposta dos nossos agentes, né? Nós tivemos 52 respostas, portanto, né, é uma amostra bem robusta, e a gente ficou muito contente. Depois, no momento oportuno, a gente vai comentar sobre isso, mas, né, de antemão fica o nosso agradecimento àqueles que responderam, né, e ficamos felizes com o nosso índice. Comentaremos, né, num momento oportuno. Pode passar, Paula. O que guia, né, o nosso oferecimento de soluções, né, o nosso portfólio de serviços? Ele é guiado sempre, né, pelo modelo de atuação da área finalística. Essa é a nossa principal diretriz. Ela foi estabelecida lá entre 2014 e 2018. A gente trabalhou esse conceito e a partir daí, então, a gente definiu, bom, esse é o nosso modelo de atuação, né? A gente inicia, né, a olhar soluções a partir do diagnóstico. É ele que vai nos dar informação, vai nos dar base para desenvolver, né, as nossas soluções. Então, a gente começa com os diagnósticos, que fica na área da inteligência de dados, né, para saber como é que estão as cooperativas em relação à cultura, em relação à gestão, né? Depois, a gente com isso desenvolve conhecimento, né, de posse das informações desses diagnósticos. A gente começa a gerar informações, né, sobre os principais temas que vão afetar, né, a cultura e a gestão das cooperativas, e aí a gente parte para o desenvolvimento humano, para soluções. Lembra que lá no início eu falei, a gente tem um braço que é a Scope que se dedica a pensar essas soluções, mas as cooperativas também auxiliam nesse pensamento das soluções, né? Elas buscam no mercado, né, soluções que vão atender questões estratégicas da cooperativa e que também vão atender a questões estratégicas do Sescope. Então, isso é uma construção, o desenvolvimento humano e organizacional. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente também fala de desenvolvimento organizacional. O que é que o Sescope vai levar de soluções para aquelas dores que aparecem no diagnóstico e que não serão solucionadas só pelo desenvolvimento das pessoas, né? Elas serão solucionadas por soluções organizacionais. E aí a gente está falando de consultoria, aí a gente está falando de diagnóstico assistido, aí a gente está falando de coisas que ainda são novas para algumas pessoas, mas que a gente já está trabalhando, e aqui na nossa apresentação isso vai aparecer. Paula?
que a inteligência de dados faz, né, nesse modelo de atuação finalística? Ele gera os diagnósticos. E com uma característica, eles devem ser assertivos. Então, a participação das cooperativas no diagnóstico assistido, na devolutiva, ele vai ajudando o Cássio, eu vou personalizar aqui, vou chamar o Cássio, tá? Mas na verdade vai ajudar a área de inteligência de dados do Sescope a melhorar a assertividade desses diagnósticos, né? Se a gente aplica um diagnóstico e a cooperativa não nos retorna com a sua validação, com o seu sentimento, com a sua contribuição do que deve melhorar e do que deve ser mantido, esse diagnóstico perde, né, em assertividade futura. Né? Naquele momento ele pode ter uma validade, mas no futuro ele não vai evoluir como ele deve evoluir. Ele deve evoluir como diagnóstico em si, e a área de inteligência de dados também deve evoluir no oferecimento desses diagnósticos, na forma, no conteúdo, né? E no aumento também, né, da quantidade de diagnósticos. A gente começou medindo lá no passado a nossa identidade, saber se éramos cooperativa, né? Isso evoluiu para gestão, né? E aí a gente vai olhar para governança e gestão no PDGC, evoluiu, né, para um diagnóstico que olha para os nossos resultados econômicos e financeiros, né? E daí a gente está falando do desempenho. Hoje a gente já fala de diagnóstico de ESG, de diagnóstico de inovação. Então, vejam que a gente está aumentando também nosso portfólio, né, na inteligência de dados, mas é muito em função do retorno das cooperativas. No desenvolvimento cooperativista, né, a nossa atividade principal é promover a cultura cooperativista e o aprimoramento da gestão e da governança, né, para um desenvolvimento sustentável. E aqui a gente está falando de ESG. Tá? Assim, é, nossas principais soluções a gente poderia agrupar nos 3 pilares do ESG. Né? Ou elas são voltadas para a governança, ou elas são voltadas para o ambiente, ou elas são voltadas para a sociedade. Então, o desenvolvimento cooperativista trabalha muito forte isso. E a Scope, né, com as soluções inovadoras, né? Buscando a aprendizagem, buscando a pesquisa, né? Buscando o desenvolvimento das pessoas e ajudando a traduzir aquilo que os nossos diagnósticos assertivos, né, e a atividade do desenvolvimento cooperativista através da promoção da cultura, né, e do aprimoramento da gestão e da governança pode desenvolver as cooperativas. Então a Scope está voltada para isso, para essa questão. Ok, Paula? Eu estou sem o controle aqui. Bom, então esse é o panorama geral da nossa área finalística. É a partir disso que a gente começa a conversar hoje, é a partir dessa estrutura que a gente começa a falar sobre o que a gente tem de soluções, qual é o nosso portfólio de serviços, né? Que são amplos, que são variados, que estão sendo entre aspas, turbinados, quer dizer, todo dia a gente pensa alguma coisa que vai poder responder aquilo que as cooperativas nos trazem de retorno nos seus diagnósticos, né? A gente, o nosso trabalho, a nossa atividade, ela não está pronta, né? Nunca vai estar pronta, né? A gente vai abandonar certas práticas, né, e vai abraçar práticas novas, é a evolução, né? Então, a gente está tentando responder a essa necessidade a partir da nossa área finalística. E hoje o Cássio, a Rafaela e a Paola vão apresentar essas coisas todas para nós, para que nossas cooperativas saibam o que buscar, saibam o que pensar a partir, né, das suas necessidades. Né? E mais, a gente está convidando vocês também para construir, né, essas soluções, para construir esse portfólio em conjunto com o Sescope, né? Depois, na nossa apresentação, vocês vão perceber que esse convite está intrínseco em tudo que a gente fala, né? A gente espera realmente, né, uma grande parceria, né, de que, embora o início do nosso atendimento seja quando a cooperativa vem buscar uma solução, mas a evolução disso é quando ela vem discutir essa solução conosco para melhorar. Ok? Cássio, a palavra está Obrigado, contigo. Hélio. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, do nosso trabalho e como que a gente pode
né, com suportar as decisões, né, de vocês, da cooperativa, para tomarem decisões mais assertivas. Então, hoje na inteligência de dados, né, o Hélio já acabou tocando ali no assunto de qual é o nosso grande objetivo, né, é ter diagnósticos assertivos para vocês poderem tomar a decisão da melhor forma de aplicar os recursos de vocês, né, tanto do sistema SERES ou próprio da cooperativa, para realmente melhorar os seus resultados, né? Então, hoje aqui eu vou trazer um pouco de cada um dos nossos diagnósticos que a gente tem disponíveis e algumas soluções que a gente já tem para eles, né, para ajudá-los a preencher, mas depois, né, qualquer um de vocês pode ficar à vontade para me acionar aqui ou mandar uma mensagem para a gente aprimorar ou desenvolver um pouco mais cada um desses diagnósticos. Então, começando aqui, né, como o Hélio falou, né, a gente começa sempre pela identidade, né? O que que a gente verifica no identidade? A gente verifica o cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação cooperativista, né? Então, se a cooperativa realmente está atuando conforme os princípios cooperativistas e conforme a nossa legislação. Então, assim, bem mais prático, né? Os benefícios é questão da segurança jurídica, né? Segurança econômica, o desenvolvimento da autogestão na cooperativa. E o que que faz mesmo na prática, né? É verificar se a cooperativa, ah, as fichas de matrícula da cooperativa estão de acordo com a legislação determina, se o estatuto da cooperativa também, né, está de acordo com a legislação, se as práticas da cooperativa estão seguindo a legislação cooperativista, se o conselho fiscal está sendo renovado, né, se o conselho de administração é renovado, se é na forma correta, se está na ata de AGO, de AGE, né? Então a gente verifica todos esses pontos e ajuda vocês, né? Em muitos pontos de muitas cooperativas que estão aqui presentes, a gente ajuda também na questão lá da junta comercial, através ou da Michele, né? Nosso departamento jurídico, o Fabiano também que ajuda muito vocês na questão de melhorar essas práticas para não ter nenhum empecilho lá na junta comercial também. Então, esse é o principal produto, né, para a questão de segurança jurídica. Para vocês terem uma ideia, a gente está testando, né? A gente fez ontem um diagnóstico assistido do identidade. A gente tem a questão de hoje, vamos ter a devolutiva. Estamos testando para ter um diagnóstico mais assertivo. Por quê? Porque ele é uma autoavaliação. Vocês vão lá, respondem como vocês estão segundo a percepção da cooperativa, mas a gente também pode ajudá-los a verificar se esse diagnóstico está sendo assertivo ou não. Outro ponto aqui, né, nosso governança e gestão, mais conhecido por muitos de vocês como PDGC, né, que a gente vem desenvolvendo tanto aqui no sistema, que é, aí o Hélio falou, né, como que nossa missão é aprimorar a governança e a gestão das cooperativas. E a gente tem um indicador de governança e um indicador de gestão, que a gente mede através do PDGC. Então, a grande ferramenta que a gente vem sempre desenvolvendo, hoje a gente tem mais de 120 cooperativas que já preencheram esse ano, né, o PDGC, e para muitos aqui é chovendo molhado, né, vocês conhecem ele de cabo a rabo, mas ele busca o quê? É verificar o diagnóstico da cooperativa com seus processos de governança e gestão, de acordo com as melhores práticas, né, do mercado. Na gestão e na governança, ele é muito desenvolvido para o nosso modelo de governança, que é o de governança cooperativista, né? Então, ele traz esses pontos. A gente não cansa de falar dos benefícios, né? Que é a questão da gente estar sempre ah, evoluindo nossos processos internos na cooperativa, mas eu quero destacar para vocês que foi feito nacionalmente um estudo de impacto, né, dessas cooperativas que realizam o PDGC há mais de 10 anos, né? Então já temos muitas cooperativas em fazendo isso, e essas cooperativas com a recorrência, elas tiveram segundo, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, o 40% a mais de resultados na margem operacional do que as cooperativas que não realizam, né? Então, o importante é a gente verificar. Os processos são importantes? São importantes, mas dá resultado para a cooperativa. Então, o nosso governança e gestão. Com o governança e gestão, muitos que estão aqui já participaram pelo diagnóstico assistido, né? Então, o que que a gente ajuda?
a gente ajuda vocês a ter um melhor entendimento de cada um daqueles processos que está sendo solicitado, né? Então, são muitos processos que a cooperativa verifica, desde do primeiros passos, né, que é o primeiro nível de maturidade, até o excelência, e a gente consegue apoiar vocês através de um consultor externo, especialista no modelo, que ajuda vocês a ter o melhor entendimento de cada uma das perguntas e ajuda vocês a desenvolverem também esses processos durante a essas conversas, né? Uma entrevista, né? Provavelmente vocês ficam praticamente uma semana direto com esse consultor e ficam desenvolvendo para a gente permitir uma apresentação das soluções de capacitação, que depois lá no final vocês vão ver como que isso se conecta com as soluções. Outra questão, né, que a gente tem até antes de entrar no desempenho é a verificação do PDGC. Também a gente tem o prêmio esse ano, né? Então, agradecer, como o Hélio falou, muitas cooperativas, 52 cooperativas se inscreveram no prêmio aqui do estado do Rio Grande do Sul. E o que que é o nosso grande objetivo? O prêmio é consequência, né? O prêmio não é o objetivo que a gente quer, mas é uma consequência de premiar realmente as cooperativas que vêm desenvolvendo um bom processo, uma gestão, né, e governança. Então a gente quer reconhecer as cooperativas também que estão desenvolvendo isso aqui no Rio Grande do Sul. A gente foi o primeiro estado, né? O Márcio trouxe muitos dados ali, mas a gente foi o primeiro estado a conseguir fazer um prêmio estadual. A gente tem nos anos ímpares o prêmio nacional e agora nos anos pares a gente sempre vai ter o nosso prêmio do Rio Grande do Sul. Indo agora para o desempenho, né? Então, o desempenho aqui para muitos de vocês, o que que ele significa, né? Ele significa uma consolidação das demonstrações financeiras das cooperativas e sociais. Então, a gente, através do desempenho, consegue fazer benchmarking, verificar se nós estamos com bons resultados, mas comparados a quem, né? A gente consegue se comparar em margem operacional, margem financeira, margem líquida, né? Ingresso. Então, a gente consegue se comparar com todas as cooperativas do seu setor, né? Não consegue comparar cooperativa com cooperativa e consegue ver como que a cooperativa está situação econômica e financeira. Então, a gente consegue tomar decisões mais assertivas e consegue também fornecer de forma rápida no nosso sistema. Tem dashboards disponíveis para vocês, que caso vocês queiram ajudar uma prestação de contas para o Conselho Fiscal, para o Conselho de Administração, para a auditoria interna, vocês têm disponíveis lá dentro do próprio desempenho. E as cooperativas que preenchem o desempenho, a gente consegue também fornecer uma devolutiva, ou seja, a gente vai até a cooperativa falando, né, de como que estão os indicadores ao longo do tempo, comparado com seus principais, né, cooperativas similares aqui do estado do Rio Grande do Sul. Indo agora para outro diagnóstico, né? Esse é um dos mais recentes, não é o mais recente porque tem uma recente que foi lançada, mas a gente vem desenvolvendo esse diagnóstico desde 2022 e ano passado a gente fez um teste, então, né, um piloto que contou com mais de 30 cooperativas aqui no estado do Rio Grande do Sul e esse diagnóstico é o diagnóstico de ESG. E o que que ele verifica é a aderência às boas práticas com, como ele falou, né, o ambiental, o social e a governança. Então aqui já é para as práticas, né, o, o PDGC mais processo e aqui mais prática. Então realmente vê as práticas e a gente consegue ter soluções muito assertivas para o diagnóstico ESG também. Hoje, só para deixar claro para vocês, né, o diagnóstico ESG ele está disponível para o ramo crédito, para o ramo saúde, para o ramo infraestrutura e para o ramo agropecuário, tá? Ele está sendo desenvolvido ainda para os outros 3 ramos, mas o foco principal do ESG neste momento são esses principais ramos. Agora, indo já para o nosso último, então, diagnóstico que foi lançado, né, nesse último mês, que é a questão do diagnóstico de inovação, né? Então, o que que ela é verificar a aderência, né, da cooperativa com as melhores práticas do seu grau de maturidade de inovação. Então, ele também, todos esses diagnósticos, está aqui gratuito, mas todos eles são gratuitos, todos eles são disponíveis para qualquer cooperativa registrada no sistema SERGS, né? E aqui vocês vão estar medindo, né,
num relatório, acessando, medindo o seu grau com a inovação dentro da cooperativa. Então, isso está bem disponível. E também, o que foi lançado junto é o diagnóstico assistido para a inovação. Então, vocês respondem, né, ao diagnóstico e vem também um assessor externo e ajuda vocês a entenderem realmente o que vocês preencheram está de acordo, ou seja, tem um diagnóstico bem assertivo para tomar a decisão. Esse diagnóstico também está em piloto, né? A gente está rodando, enquanto a gente está fazendo aqui, está rodando o primeiro piloto nele, né, concomitante conosco aqui na cooperativa. Então, a gente está olhando, vendo como a gente está aprendendo também com esse diagnóstico e vendo como que a gente pode ofertar soluções para o desenvolvimento em cada um desses diagnósticos. Para finalizar aqui minha fala, eu só gostaria de dizer o quanto que a gente gostaria, né, que a gente está trabalhando para gestão orientada por dados, né, pessoal? Gestão por indicadores. Então, aqui no Sistema Sergas, a gente está sendo muito pautado em indicadores e os diagnósticos são a base para isso, né? Então, como que a gente consegue ver se a gente, ano que vem, a gente vai estar melhor ou vai estar pior, né? Ah, a gente melhorou nossos resultados em relação à margem? Vamos olhar lá no desempenho. Ah, nossos processos de gestão e governança estão evoluindo? Onde que eu olho? Lá no PDGC. Ah, nossa conformidade jurídica está melhorando? Onde que eu consigo verificar? Lá na identidade. Ah, eu quero pensar em inovação, quero pensar no futuro. Como que está o grau da cooperativa? Como que a gente está desenvolvendo isso para o longo prazo, né? Para estar sempre ah, na, melhorando os resultados, né? Tendo essa parte de inovação no DNA da cooperativa, né? Então a gente tem o diagnóstico de inovação e como que a gente está no SG, né? Muitas pessoas focam no SG muito no ambiental, mas ele não é só ambiental, né? Ele tem a parte social, a parte de governança também. Então a gente consegue ter todos esses diagnósticos e ter a questão de vocês aplicarem os recursos de vocês para melhorar esses resultados. Então aqui já quero passar para a Rafa, né? Falar um pouco de como que a gente pode ajudar vocês a melhorarem esses indicadores nas cooperativas. E de novo, pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, pessoal. Então, trazendo aqui, dando continuidade à nossa fala, eu vou trazer um pouquinho sobre os nossos serviços aqui da área de desenvolvimento cooperativista. Como ele comentou anteriormente, a gente tem a área de inteligência de dados que nos dá um suprimento, né, do que a gente pode melhorar nas nossas cooperativas. E aí, a gente tangibiliza isso em serviços, né, em capacitações por meio de desenvolvimento humano e organizacional, por meio da Scope, que faz as capacitações próprias, então tem toda a metodologia da Scope, e aqui na área de desenvolvimento cooperativista, a gente contrata prestadores de serviços parceiros terceirizados. Então, primeiramente, né, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Rafaela Comerlato, estou como coordenadora da área de desenvolvimento cooperativista, que faz parte da atividade finalística do Sistema OSERCS. Primeiramente, é sempre bom a gente comentar como aqui na área a gente se organiza. O nosso atendimento aqui na área de desenvolvimento cooperativista é por meio dos ramos do cooperativismo prioritariamente. Então, nós vamos ter uma equipe que vai cuidar do ramo agropecuário. Talvez vocês conheçam alguns nomes, né? A Thaís, a Joana e o Natan. A gente tem uma outra equipe que cuida do ramo crédito, o Rafael e a Heloíse. A gente vai ter uma outra equipe que vai cuidar do ramo saúde e do ramo infraestrutura, vai ser a Carol e a Diene. E também temos a equipe que trata dos projetos, os programas transversais, que são aqueles que servem para todos os ramos e também os demais ramos. E aqui nós temos a Rosângela, a Elisângela, o Gustavo, a Clarissa, o Li. Então, esse pessoal está tudo aqui nos apoiando nesses programas que estão disponíveis para todas as cooperativas de todos os ramos, as cooperativas que estão registradas e regulares no nosso sistema. O que é transversal a isso é o cadastro de prestadores de serviço. O cadastro de prestadores de serviço é a porta de entrada para todos os nossos prestadores parceiros. Então, aqui a gente sempre coloca eles dessa transversalidade, porque esse aqui vai ser a porta de entrada para a gente ofertar soluções para as cooperativas. Aqui está à frente do cadastro de prestadores de serviço, vai ser a nossa colega, a Ana Carolina e a Simone Fraporte.
Então, aqui, essa é a estrutura da nossa área de desenvolvimento cooperativista. A gente foca dessa forma justamente para a gente... Acho que tem o microfone aberto. Era normal, mas agora eu entendi, viu? Então, a gente foca nesse atendimento por ramo justamente para criar essa proximidade com as cooperativas e para entender a peculiaridade de cada um desses ramos, para trazer junto com vocês as melhores soluções para o desenvolvimento da cooperativa. Aqui, pessoal, eu deixo o contato principal de cada um dessas equipes. Essa apresentação vai estar disponível para vocês, então vocês podem consultar caso vocês tenham alguma dúvida nesse sentido. Queria entender mais sobre isso, pode contatar os nossos especialistas que são responsáveis por cada uma dessas áreas. Trazendo aqui um pouquinho, então, da nossa área, as nossas soluções. Então, o carro-chefe, né, da área de desenvolvimento cooperativista são os eventos descentralizados. O que são os eventos descentralizados? Então, anualmente, o Sescope Rio Grande do Sul disponibiliza para as cooperativas 35% da arrecadação ao Sescope. Essa arrecadação é baseada num recolhimento compulsório que é diretamente da folha de pagamento. Então, dessa arrecadação, a cooperativa consegue acessar 35% do que foi recolhido ao Sescope para a realização do que a gente chama de eventos descentralizados, que são eventos de formação profissional e de promoção social. Nesse caso, nos eventos descentralizados, a cooperativa planeja, ela executa e, por fim, ela presta contas ao Sescope desses eventos. O que são esses eventos, né? Então, esses eventos são cursos, palestras, inscrições em eventos abertos, missões internacionais, bolsas de estudos. Aqui a gente fala em bolsa de estudos, a gente trabalha com um reembolso de até 70%, né, do pagamento realizado pelos empregados e cooperados das cooperativas. Aqui também nós temos a nossa porta de entrada, que eu comentei também, o cadastro de prestadores de serviço, e também as consultorias. Também nós temos o que a gente chama de Programa de Desenvolvimento dos Ramos. O Programa de Desenvolvimento dos Ramos é um percentual da receita do Sescope que é disponibilizado às centrais e federações gaúchas para que elas realizem programas que são para a peculiaridade do seu ramo, da sua central, da sua federação e das suas cooperativas associadas. Então, cada central, federação, tem, digamos assim, um plus no seu recurso, justamente para trazer programas transversais às suas singulares. E aqui, falando de eventos descentralizados, eu trago sempre a importância do agente de desenvolvimento cooperativista. O agente de desenvolvimento cooperativista são vocês, né? São a nossa principal ligação com a cooperativa. São eles que vão ser responsáveis por planejar, executar esses eventos e, principalmente, comunicar isso à sua cooperativa. Você viu algo do sistema OCERGS que chamou a atenção, que pode estar aderente à estratégia da sua cooperativa? Então, esse vai ser o nosso principal promotor. Fale com a gente, seja essa ligação, porque a gente quer estar junto com vocês como parceiros para desenvolver as cooperativas. Então, esse agente, né, ele é formalmente designado pela cooperativa, né? Acho que vocês todos que são agentes já preencheram, né, esse termo aqui conosco. Vocês têm acesso ao sistema GDH para a gestão daqueles recursos de eventos descentralizados, ou seja, tem uma importância bastante grande na execução da estratégia. Além disso, nós, como sistema, também temos o que a gente chama de eventos centralizados. Então, nesse momento, a gente aqui do Sescope faz, às vezes, de agente também. Ou seja, a gente planeja, executa e presta conta de eventos que são para todas as cooperativas. E a gente chama de programas transversais, que eu quero apresentar um pouquinho deles para vocês. O primeiro programa, esse é o nosso maior programa, que é o Programa Aprendiz Cooperativo. Ele diz respeito ao cumprimento da cota de aprendizagem das cooperativas. Aqui no Sescope, a gente estabelece um valor fixo por vaga que a cooperativa busca entidades qualificadoras já previamente cadastradas para que sejam ofertadas, né, a parte teórica do curso de aprendizagem. Então, aqui é um serviço que o Sistema OCERGS promove diretamente para as cooperativas, visando, né, o desenvolvimento do programa aprendiz, né, do jovem aprendiz na cooperativa. Então, a gente tem um valor fixo por vaga, por aprendiz,
junto, né, com parcerias com entidades qualificadoras que as cooperativas podem vir a estar acessando aqui no Sescope, né? Inclusive, nós encaminhamos um ofício, né, sobre o planejamento e ali a gente deixou já um link para as cooperativas fazerem o planejamento da quantidade de vagas que serão atendidas para 2025, para a gente realizar o planejamento orçamentário desse nosso programa. Partindo aqui para o nosso segundo programa transversal, esse é o programa Unisescope+. O programa Unisescope ele é uma parceria com instituições de ensino superior para possibilitar bolsas de estudos para empregados e cooperados de cooperativas, né, regularmente cadastradas aqui junto ao sistema. Diferentemente das bolsas de estudos, né, que a gente oferece o reembolso, né, à cooperativa, aqui o bolsista ele percebe um desconto diretamente no seu boleto, lá na sua mensalidade da sua especialização. Então, aqui a gente tem temáticas, né? Todo ano a gente lança editais com temáticas que são importantes para o cooperativismo. Então, ali a gente tem uma aba no nosso site que disponibiliza todos os cursos que estão com inscrições abertas. Então, vocês podem consultar. Qualquer dúvida também, a gente está à disposição. Aqui, a gente trata diretamente como uma parceria e é um benefício para as cooperativas. Trazendo aqui também o nosso Fundo Social. O Fundo Social, ele é um apoio centralizado do Sescope a projetos de promoção social. Anualmente, o Sescope disponibiliza um edital em que as cooperativas podem trazer os seus projetos de promoção social para que a gente, por meio de um comitê externo, avalie esses projetos e a gente seleciona entre eles, né, os melhores avaliados, 15 projetos, a gente teve em 2024, 15 projetos e 3 milhões de reais de recursos aplicados para esse programa. Então, a gente tem muito projeto legal que está sendo desenvolvido pelas cooperativas, e se a sua cooperativa tem um projeto interessante de promoção social, visando atender o 7º princípio do cooperativismo, fique ligada porque lá por novembro a gente vai lançar o nosso edital para o ano de 2025, em que a gente vai disponibilizar da mesma forma recursos e a gente vai descrever todos os critérios necessários para esse projeto ser apresentado e, quem sabe, selecionado para ser apoiado por meio do Sescope. Por fim, aqui nas nossas soluções transversais, eu trago a plataforma CapacitaCoop. Essa plataforma ela é uma plataforma nacional de cursos EAD, completamente gratuita para as cooperativas, né? Então, a gente tem diversos cursos, capacitações que podem ser acessados por qualquer empregado, cooperado e até mesmo comunidade em geral. Aqui não precisa ter vínculo com a cooperativa para acessar alguns desses cursos disponíveis na plataforma. Todos eles oferecem certificação. E também aqui a gente destaca, né, a possibilidade da gente construir trilhas customizadas para as cooperativas. Então, a gente pode, nesse caso, verificar dentro do nosso catálogo de cursos da CapacitaCoop, utilizar alguns para formar uma trilha específica para a sua cooperativa. Então, ali, depois a Paola vai trazer um pouquinho da forma Scope e a gente vai trazer e pontuar as peculiaridades. Mas aqui a gente pode utilizar os cursos do catálogo, colocar uma capa, talvez exclusiva da cooperativa, e aí disponibilizar para o público de interesse. Bom, eu queria fazer um curso para a equipe de vendas da nossa cooperativa. A gente consegue inscrever e também encaminhar relatórios de acompanhamento dessa trilha, dessas capacitações. Então, mais um serviço que pode ser utilizado pelas cooperativas. De forma geral, pessoal, esses são os nossos programas transversais. E aqui eu quero trazer um programa novo, que eu acho que esse aqui, talvez boa parte das cooperativas conheça, mas eu vou trazer um próximo que poucas cooperativas conhecem, que é a nossa nova resolução, a nossa resolução mais nova, que é o atendimento às consultorias. Então, desde o início deste ano, a gente vem trabalhando, né, nesse atendimento às consultorias. É uma resolução bastante jovem, a gente recebeu essa possibilidade nacional, e hoje aqui, nessa live especial, a gente gostaria de contar um pouquinho sobre como está funcionando esse processo para vocês. O objetivo da nossa resolução de consultoria é promover o desenvolvimento sustentável das cooperativas por meio de soluções de desenvolvimento organizacional. Veja que aqui, antes eu tratei de desenvolvimento humano, agora eu estou tratando de desenvolvimento organizacional. O benefício será para o CNPJ da cooperativa.
E aqui a gente visa sempre a melhoria dos indicadores. Aqueles indicadores que o Cássio comentou, justamente para fomentar essa gestão por indicadores, gestão por resultados. Como é que funciona isso? A gente, por meio do diagnóstico, deixa eu pegar o pointer aqui, por meio do diagnóstico, a gente vai analisar, por meio dos relatórios, né, as oportunidades de melhoria das cooperativas. Aí a gente aplica uma solução de desenvolvimento organizacional, que às vezes vem a ser consultoria, prática assistida, e depois a gente analisa os resultados obtidos e aplica os diagnósticos de novo, porque aqui o que a gente visa é a melhoria desses indicadores. Então, esse é o grande objetivo das consultorias, analisar um diagnóstico, analisar o indicador, e no final disso, a gente espera que esse indicador melhore. Bom, e quais são os requisitos para eu acessar esse serviço? Primeiramente, é necessário a participação no diagnóstico assistido ou auditoria para fins de participação do Prêmio Somoscope do PDGC. Então, esse é um requisito obrigatório. Não basta simplesmente fazer a autoavaliação do PDGC. Aqui a gente precisa de uma análise mais profunda por meio de um avaliador externo, né, que vai proporcionar essa análise assertiva dos indicadores da cooperativa. Também é necessário que a cooperativa esteja participando do programa Desempenho, que são aqueles dos indicadores econômicos financeiros. Então, a partir, né, dessa gama de indicadores que a gente vai analisar os resultados e levantar as oportunidades de melhoria da cooperativa. Para algumas consultorias específicas, a gente também solicita outros diagnósticos, que são aqueles que o Cássio comentou. O diagnóstico SG-COPE, o diagnóstico de inovação e, às vezes, o diagnóstico de identidade. Porque, às vezes, a gente precisa de um pouco mais de informações para alguns casos específicos. Mas, obrigatoriamente, entre aspas, nós temos o diagnóstico assistido, ou auditoria para fins de participação do prêmio, e também o diagnóstico de desempenho, para estar apto a solicitar esse serviço. E aí vocês vão perguntar, mas como é que é? Quanto que eu posso acessar para consultorias? Aquele recurso que vocês têm disponível para eventos descentralizados, que é os 35% da arrecadação ao Sescope, a cooperativa pode reservar metade para aplicação de consultorias. Então, a gente desloca, né, metade do que seria utilizado para capacitações de formação profissional e promoção social para utilização em soluções de desenvolvimento organizacional. Ainda assim, as centrais e federações, elas podem utilizar a totalidade do seu PDR, né, para consultorias para a própria federação ou para consultorias de intercooperação, que são aquelas entendidas como duas ou mais cooperativas. Então, as centrais e federações podem utilizar todo aquele recurso do Programa de Desenvolvimento dos Ramos para essa finalidade. Ainda assim, o Sescope consegue apoiar metade do recurso que seria relativo ao recurso, metade do recurso dos eventos descentralizados. Depois eu já faço um exemplo para clarear um pouquinho vocês. Para utilizar diretamente do Sescope. Bom, nesse caso seria eu vou utilizar todo o meu recurso em eventos de formação profissional ou promoção social. Eu não posso acessar consultorias? Pode. Aqui você tem metade desse recurso para utilizar em consultorias. E também a gente pode utilizar o recurso, né, do Programa de Desenvolvimento dos Ramos para aportar para suportar esse recurso necessário para consultorias. Então, eu vou trazer um exemplo aqui bem simples, né? Digamos que uma cooperativa arrecada ao Sescope mais ou menos R$285 mil. Isso, na prática, vai resultar nos 35%, né? Então, em eventos descentralizados, ela vai ter disponível R$100 mil. Desses R$100 mil, ela pode reservar 50 eu quero usar para consultorias e os outros 50 eu quero utilizar para programas de formação profissional ou promoção social. Então, ela pode fazer esse movimento, mas ela vai dizer, não, mas eu gostaria de utilizar mais para consultoria. Bom, R$50 mil ela tem diretamente do Sescope. E o que resulta isso? Então, ela pode utilizar, em um exemplo número 1, né? Ela pode utilizar 50 mil para formação profissional e promoção social e 100 mil para consultorias, ou
100 mil para eventos descentralizados de formação profissional, promoção social e 50 mil para consultorias que saem direto do orçamento do Sescope, resultando ali num acesso de 150 mil reais. E claro, as variações, né, em relação a isso e também possivelmente um aporte da sua central ou federação em relação ao PDR. Então, esse é o nosso exemplo, a gente se disponibiliza sempre a esclarecer um pouco mais sobre esse processo, porque a gente tem todo um processo de solicitação de consultorias, então quem tiver interesse pode entrar em contato com a Thaís, com o Cássio ou comigo, para a gente levar para vocês uma explicação um pouco mais profunda de como a gente pode atender vocês nesse sentido. E com isso, né, eu passo a palavra para minha colega Paola Londero para falar um pouquinho da Scope. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia! Eu vou quebrar o protocolo e já vou pedir aqui para a gente começar a nossa fala para que vocês coloquem a cooperativa de vocês aqui no chat. Muitos a gente já conhece, mas tem carinhas novas aqui também. Então, ajuda muito a gente ver aqui quem é a cooperativa que vocês estão representando. Então, por favor, coloquem ali no chat para a gente ir acompanhando, para esses especialistas que a Rafa citou, que acompanham, que atendem vocês, já, né, identificarem vocês, e a gente está aqui juntos falando dessas oportunidades. Porque isso é muito importante, pessoal. Tudo que nós estamos trazendo aqui para vocês são oportunidades para as cooperativas, para que a gente possa efetivamente ter o desenvolvimento na gestão e governança. E vocês são um elo para levar essas informações até a cooperativa e também analisarem o que faz sentido dentro da realidade de vocês. Eu sei que alguns de vocês já conhecem a Scope, já atuam junto com a gente, então é muito bom ver muitos aqui do que atuam e são o nosso ponto essencial de contato junto com a cooperativa nessa live, mas é bom a gente sempre lembrar dessas oportunidades, do que vocês podem estar solicitando, acessando, e muita coisa aqui também é de forma gratuita que vocês podem levar para a cooperativa de vocês. E outros através do recurso que vocês têm disponibilizado junto ao Sistema OCERGS, cujos vocês são responsáveis justamente por esse processo de planejamento e assertividade, né, nas escolhas que vocês fazem sobre as capacitações e também as participações no diagnóstico. Então, falando um pouquinho da nossa Escola Superior de Cooperativismo, a primeira coisa que eu trago aqui é que alguns de vocês... Opa, calma aí que eu vou assumir o controle de volta. A primeira coisa que eu trago aqui para vocês é que alguns de vocês devem ter notado nos últimos anos a mudança do nome, né? Antes, a gente trabalhava muito com a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo e a nossa sigla era Scope. Mas a gente viu que a gente tinha essa necessidade de que a gente tivesse um nome que fosse compatível com a nossa sigla, e para isso a gente buscou o registro no MEC novamente de um nome e teve essa mudança para a Escola Superior do Cooperativismo, agora sim, né, fazendo jus à ideia inicial que a gente tinha criado, a Scope. A Scope, ela é algo singular dentro do sistema OACB, porque só no Rio Grande do Sul nós temos uma instituição de ensino superior vinculada diretamente ao Sescope. E por que isso nasceu, gente? Para que justamente a gente tivesse professores e essa preocupação pedagógica de uma instituição que tivesse realmente as informações das nossas cooperativas, que tivesse o vínculo direto com as necessidades, com as demandas e com as informações que a gente tem. Então, esse cruzamento de atendimento cada vez mais personalizado e assertivo é o que a gente busca através também da Scope. E é claro, a gente tem que manter o que a gente chama de educação cooperativista. A gente sabe que nós estamos no mercado, nós competimos com outras empresas, mas é essencial que a gente mantenha a nossa identidade, que a gente saiba que os nossos princípios, que os nossos valores são o que nos diferencia e também a nossa vantagem competitiva. Então, garantir que a gente perpetue isso é muito bom. Perfeito, pessoal. Estou acompanhando aqui o passagem de vocês às cooperativas. Continua, isso aí. Muito bom ver vocês por aqui. Alguns eu estou vendo que tem mais de um representante por cooperativa, o que também é muito bacana. E isso também é importante a gente dizer, que vocês podem registrar, sim, mais de um agente por cooperativa. Isso permite, muitas vezes, vocês dividirem as atividades que vocês têm. E também, né, a gente sabe que todo mundo merece período de férias. E daí, assim, a cooperativa não para as suas interações junto ao sistema OCERGS. A gente também, pessoal, através da nossa Escola Superior do Cooperativismo, visa a atuação em redes.
Então, por vezes, a gente não vai ter diretamente aquela solução pronta para a cooperativa, ou talvez o conhecimento necessário para atender diretamente a cooperativa. Mas a gente vai buscar os parceiros corretos para isso. Então, a gente vai buscar parceiros em outras instituições de ensino, em outras entidades, para atender. E, com isso, formar essa rede que seja voltada para o desenvolvimento das cooperativas. E também a questão da pesquisa. A gente não pode esquecer que há uma interação muito forte entre a pesquisa e a prática. As duas devem se alimentar. Estou vendo aqui também vários alunos que são do nosso mestrado, junto com a Unicinos, que estão justamente nesse processo da dissertação e sabem o quanto é importante que as suas pesquisas sejam voltadas para o desenvolvimento prático. E para isso a gente tem que ter uma instituição no ensino que fomente também a pesquisa e essa retroalimentação junto com as nossas cooperativas. Em 2018, para que a gente pudesse trabalhar de forma mais assertiva, a gente viu a necessidade de um desdobramento da Scope. Como assim, esse desdobramento? É que a gente pudesse entender qual que é a dor de cada ramo, porque isso é diferente. A gente sabe que nós temos normativos, que nós temos leis que são específicas para cada ramo em alguns casos. E isso faz com que a gestão e a governança também tenham suas peculiaridades. E por isso a gente resolveu desdobrar a Scope, principalmente em 4 ramos de atendimento, que é o agro, o crédito, o infra e o saúde. Além do Scope, que fica atendendo todos os ramos e atendendo em programas transversais. Então, quando a gente vai, por exemplo, né, aqui a gente tem a Cotricel que está junto com a gente. Quando a gente vai atender a Cotricel, o que vocês vão ver é a Scope Agro, os professores que têm conhecimento e atuação junto ao agro. Quando a gente vai lá para o Cicobi, a gente vai trazer a Scope Crédito, que tem expertise no atendimento às cooperativas de crédito. Então, isso é muito importante para que a gente consiga também preservar as especificidades de cada ramo. Além disso, a gente tem uma aproximação muito grande com as federações e centrais. Então, tudo que é oferecido para as nossas cooperativas singulares também tem esse alinhamento junto às federações que representam essas cooperativas e as centrais. E muitas vezes, inclusive, com cursos chancelados, como no caso, né, a Central Sicredi, que a gente tem o curso de coordenadores de núcleo, que foi construído de maneira conjunta para que a gente possa estar oferecendo para singulares. E com isso a gente ampliou muito o nosso alcance. Então, de 2020 para cá, a gente potencializou muito o alcance da Scope, porque a gente tem sido reconhecido muito por esse tratamento cada vez mais personalizado do conteúdo e também dos cursos. Entrando na graduação, e aqui é uma oportunidade para cooperativas da região de Porto Alegre, por enquanto, porque o nosso credenciamento junto ao MEC é de forma presencial, então cooperativas aqui da região de Porto Alegre, atenção a isso. Nós temos o nosso curso superior de cooperativismo, né? Então a gente tem uma faculdade que tem o seu curso de graduação, que você consegue obter o título de ensino superior em 2 anos. E sabe o que é interessante desse curso? É que ele é todo estruturado nos 4 eixos que sustentam a atuação de uma cooperativa, que é vinculado à identidade da cooperativa, à gestão da cooperativa, à governança e o desempenho. Vocês entenderam o quanto isso está relacionado com os programas que o Cássio apresentou para a gente? O Identidade, o PDGC e também o desempenho? Porque isso é o que sustenta, dá um alicerce para as nossas cooperativas. E a nossa graduação é justamente orientada nesse sentido. O curso de graduação obteve recentemente o conceito 5 no MEC, que é o conceito mais alto de avaliação, e agora a gente vai passar o ano que vem pelo conceito de avaliação da instituição, também buscando o conceito máximo. Esse curso ocorre de forma presencial em Porto Alegre, de segunda a quinta-feira, sendo que, importante, para jovens até 24 anos, pessoal, a graduação é completamente gratuita. Eles não pagam absolutamente nada. E não precisa ser vinculado a cooperativas. E por que a gente faz isso? Porque nós precisamos trazer os jovens para o cooperativismo. Nós não vamos entrar numa organização que a gente não conhece esse modelo. E a gente precisa tornar isso cada vez mais atrativo para esses jovens. Então, a gente oferece essas bolsas para que eles possam conhecer o modelo e entrar no nosso sistema cooperativista. As nossas pós-graduações, e aqui eu preciso fazer uma referência, né? Nós já temos pós em companies, que eu estou vendo aqui junto com a Cotripal, que está aqui junto com a gente, a Cristina está ali, já estou vendo ela. A gente tem pós junto com a Cotriel, com a Cotrirosa,
com a Cooper Concórdia nós já tivemos, com a Unimed VTRP nós já tivemos. Então, o que são as pós-graduações? E principalmente as pós-graduações em company. Se na cooperativa de vocês, pessoal, tiver 20 pessoas interessadas em ter uma pós-graduação, a gente consegue levar a Scope até a cooperativa. Ela passa a ser sede daquela pós-graduação. Então, a gente consegue atender qual que é a necessidade da cooperativa de pós, ela escolhe a temática, além de interagir junto com a gente nos módulos e também na escolha dos professores. As outras 20 vagas, a gente abre para as cooperativas da região. Então, 20 vagas são indicações diretas da cooperativa que se torna sede no Incompany, e as outras 20 vagas são disseminadas. Mas, claro, né, quem é da cooperativa pode se candidatar também a essas 20 vagas abertas. Isso é muito bacana porque a gente consegue ir até a cooperativa, ter essa interação e muitas vezes, que nem eu falei, né, já tangenciar o que a cooperativa precisa naquela temática. Recentemente, a gente recebeu aqui, eu estou vendo também a Cotribá junto com a gente, uma solicitação da Cotribá para no ano que vem já estar junto com uma pós em company. Então, cooperativas que são da região, provavelmente aguardem o comunicado que vocês vão ser convidados também para estar nessa pós-graduação, que a sede vai ser a Cotribá. E além disso, nós temos pós-graduações que são abertas, pessoal, para todas as pessoas. Como que funciona isso? Na nossa sede, em Porto Alegre, a gente abre cursos onde vocês podem diretamente concorrer a vagas. Então, cooperados e colaboradores podem ir diretamente. O que é interessante aqui na pós-graduação, pessoal? Como agentes, vocês precisam saber disso. Essa pós-graduação, seja ela em company ou seja ela aberta, não afeta o recurso descentralizado da cooperativa. Então, muitas vezes, vamos dizer que uma cooperativa precise contratar uma consultoria, que era o que a Rafa trouxe de novidade para nós. Só que ela tem boa parte do recurso dela empregado em bolsas de estudos. E isso dificulta, porque ela não consegue ter recurso suficiente para contratar aquela consultoria que ela queria. Como é que a cooperativa pode continuar oferecendo o benefício de pós-graduação, as bolsas de estudo, mas fazer os cursos, talvez de extensão, mas consultorias que ela precise? Utilizando essa estratégia de pós-graduações e bolsas sendo oferecidas via Scope ou Unicescope. Então, a gente pode otimizar o recurso, que às vezes a gente iria receber pela cooperativa, vamos dizer, 100 mil reais, fazer virar 150 mil reais, porque eu vou usando essas outras oportunidades que nós temos. Então, isso que é importante de vocês como agentes pensarem. Qual que é a melhor estratégia para a minha cooperativa? Eu, como gestor de pessoas, tenho que continuar ofertando bolsas de estudos, porque é uma política dentro da minha cooperativa, mas preciso otimizar o recurso. Então, vamos buscar outras estratégias que são possíveis, como o da pós-graduação. E aqui, a gente vai sempre comunicar a vocês quando a gente tiver pós-graduações pela Scope sendo ofertadas. E a gente pede a ajuda de vocês para que a gente consiga chegar também aos cooperados. Além dos nossos colaboradores, que podem ter esse benefício, os cooperados também podem. Então, vocês podem mostrar que isso é um benefício da cooperativa de vocês. É por causa da cooperativa de vocês que eles podem acessar a Escola Superior do Cooperativismo. Na linha da pós-graduação, nós também temos os cursos de extensão. O que são os cursos de extensão? São aqueles cursos que têm menos de 360 horas. Então, a gente chama, são cursos de curta duração. Geralmente, pessoal, isso aqui é muito interessante, porque a gente consegue ser mais assertivo e entregar conteúdos mais específicos para turmas que realmente precisam daquilo e na sua atuação prática. Então, o que a gente faz aqui? A gente conversa com a cooperativa para entender a demanda dela, o desejo que ela tem com relação a esse conteúdo, e depois a gente vai até os diagnósticos para entender a necessidade. E casa necessidade com o desejo para que a gente esteja oferecendo o plano pedagógico mais assertivo possível. E aí, a cooperativa tem possibilidade de personalizar conteúdo, escolher junto com a gente professores, carga horária, o horário, os dias de oferta, a modalidade. Então, a gente tem essa flexibilidade de acordo com a personalização da cooperativa. E também o que é bacana é que muitas vezes as cooperativas nos contatam falando assim, olha, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre um curso de conselheiros que vocês podem oferecer. E daí a gente fala, olha, a gente já oferece cursos de conselheiros com tal cooperativa. Esse é o modelo. E a cooperativa entende qual que é o modelo que mais atende às necessidades delas e com base nisso a gente personaliza.
E um aspecto bem importante aqui. Nesse caso, os cursos de extensão, a cooperativa tem duas formas de pagamento. A primeira forma é com recurso descentralizado. Então, ela passa o recurso descentralizado dela para a Scope. Ela cede, né? É um termo de cessão que a gente faz. E para isso, é muito importante que no planejamento, e agora a gente já está falando de planejamento, a cooperativa deixe esse recurso disponível. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a cooperativa Dália, né? A Carolina está aqui junto com a gente. Vamos dizer que a Dália tenha R$120 mil para gastar em capacitações, em consultoria. Ela vai alocar dentro dos centros de custos ou dentro dos objetivos que vocês têm, R$100 mil. Essa diferença dos 20 mil que ela deixou disponível, ela vai poder contratar a Scope. Então, ela não coloca dentro dos objetivos, para que vocês tenham a possibilidade de passar esses 20 mil diretamente para a Scope. Paola, mas eu preciso saber agora se eu vou contratar um curso de conselheiro, um curso para mulheres, um curso para jovens? Não. Você só precisa deixar aquele valor disponível para que você tenha essa flexibilidade. E até quando você pode fazer essa decisão? Até a reformulação, que a gente pode ajustar essa margem que vocês têm com cursos da Scope. Paola, na minha cooperativa, eu já aloquei todos os recursos e mais, a gente decidiu esse ano ter esse foco em consultoria. Então, eu não vou ter recursos disponíveis para capacitações. Eu queria a ajuda da Scope para otimizar os meus recursos. Como é que eu faço? Vocês podem contratar a Scope com pagamento, ou melhor, o desconto de 70% no valor, sendo que a cooperativa só paga 30%. Então, gente, fica muito em conta. Tudo isso é estímulo para que vocês continuem fazendo a capacitação. E mais, otimizem o recurso de vocês. O que era, na verdade, né, R$100 mil ou 120, que nem eu estava pegando o exemplo aqui que eu dei para vocês, na verdade vai se tornar 150, 170, porque o Sescope se responsabiliza pelos outros 70% dessas capacitações. Então, é bem oportuno para vocês otimizarem os recursos. Aqui estão algumas das cooperativas que atuaram com a gente, né, em 2020 e estão atuando até agora em 2024. Então, são cooperativas que a gente tem um relacionamento forte. E claro que aqui eu trouxe alguns que são um sistema, né? Sicredi, são diversos Sicredis singulares que nós estamos atendendo, assim como Sicobis. Então, a gente tem esse relacionamento com as singulares, mas aqui vocês podem ver também as cooperativas que têm cursos demandados junto com a Scope. E além dos cursos que a gente tem síncronos e presenciais ou online, né? A gente tem também a questão dos assíncronos, que são aquela possibilidade que a gente tem da plataforma. A Rafaela falou para vocês do Capacitacope, que é a nossa plataforma do sistema OCB, que permite que vocês façam cursos diretamente, assim como qualquer cooperado, colaborador ou comunidade. O grande diferencial do Capacitacope é que vocês podem fazer trilhas, né? Então, eu quero fazer a trilha da Auriverde. Então, vocês vão criar quais seriam os cursos que a gente precisa e essa trilha vai ser montada ali com a capinha da cooperativa e só quem a cooperativa indicar vai acessar aquela trilha de formação específica. O Formscope, ele atua quase na mesma linha. Ela é uma plataforma igual ao Capacitacope. A diferença é que aqui a ideia é que a cooperativa possa personalizar cursos ou subir cursos que ela tem. Então, por exemplo, a Paola, né? Vamos dizer que a Carol traga pra gente. Paola, eu tenho que fazer uma integração de novos colaboradores. Vocês sabem que isso é requisitado lá pelo PDGC e também a gente sabe que é uma grande prática de gestão de pessoas. Só que assim, entra colaborador a qualquer momento na cooperativa, todo momento. Eu não consigo parar o RH para fazer o treinamento deles. Como é que a gente pode otimizar esse processo? Vamos criar uma capacitação da cooperativa na Formscope. A Carol vai pegar vídeos com gestores, com o pessoal da área responsável, vai pegar o material, vai pegar o estatuto da cooperativa, vai pegar o que ela tiver que faz sentido para essa capacitação e nos mandar. E nós vamos subir na plataforma, colocar a identidade visual da cooperativa, então a capinha do curso, o certificado, tudo isso fica com a logo da cooperativa. E quando entrar um novo colaborador, a Carol só vai mandar para a gente o e-mail e pedir para a gente liberar. Isso é tudo possível, gente, e é gratuito. Então, a Formscope é uma plataforma educacional assíncrona que é disponibilizada para as cooperativas. O investimento em uma plataforma é muito alto. Então, a gente possibilita que cursos que a cooperativa já tenha, materiais que a cooperativa já tenha pronto, possam subir.
basta enviar o material e possibilitar que a gente suba dentro da plataforma. E de tanto em tanto tempo, a gente vai disponibilizar os relatórios. Quem atua frente à Formascope é a Laís, e vocês também podem pedir diretamente, alguns de vocês já têm contato direto com a Cíntia, pelo relacionamento@scope.edu, que a gente pode falar mais sobre essa plataforma e essa possibilidade que vocês tenham de uma plataforma educacional. Além disso, a gente já tem alguns cursos prontos nessa plataforma, que vocês podem solicitar agora, nesse momento, para disponibilizar para os colaboradores, para os cooperados de vocês. Então, vocês podem escolher, por exemplo, eu quero o curso, Paulo, de Fundamentos do Cooperativismo, que tem vídeos e avaliação, material de leitura lá na nossa plataforma. Mas eu queria muito botar o vídeo do presidente falando no começo desse curso. Posso? Pode. Manda o vídeo do presidente, a gente vai subir no começo do curso e depois ele já começa a fazer o curso. Todos esses cursos aqui, que estão aqui para vocês, já têm conteúdos prontos na plataforma, que vocês podem solicitar, basta mandar o nome e e-mail da pessoa que vocês querem que a gente libere o curso. E se vocês quiserem subir mais material de forma complementar, a gente consegue. Gente, isso é muito bacana, porque vocês sabem que tem várias questões do PDGC que perguntam assim, a cooperativa disponibiliza tal item, como que isso é apresentado ao cooperado? Vocês podem utilizar a plataforma como essa estratégia. Então, é oportuno e está à disposição de vocês de forma gratuita. E agora, indo para o nosso bebê mais novo, né? Como a Rafaela trouxe das consultorias, no caso da Escola Superior do Cooperativismo, o bebê mais novo é o InovaCoop, que é a nossa área de atendimento à inovação para as cooperativas, que hoje quem lidera é o professor Carlos, inclusive como o Cássio trouxe, ele está hoje no diagnóstico assistido, junto a uma cooperativa, da parte do diagnóstico de inovação. Então, a gente tem várias iniciativas que são possíveis, mas o primeiro passo para essas iniciativas é o diagnóstico de inovação, que já está disponível e que muitos de vocês viram numa live que teve na semana passada. Mas além do diagnóstico de inovação, a gente tem uma coisa muito bacana que está em período de oferta até o dia 4 de outubro, que é o edital da inovação. Então, se a sua cooperativa está pensando em inovar, seja em questão de processos, em questões culturais, em questões de produto, em questões de tecnologia, e precisa de auxílio de uma consultoria para desenvolver esse projeto, esse é o momento. Então, você pode submeter o seu projeto por meio desse edital e concorrer a até R$200 mil, né? Na verdade, a R$200 mil, dependendo da demanda de que vocês vão fazer, e ainda complementar, se for o caso, um projeto de intercooperação. Então, lembra que eu falei sobre oportunidades e otimizar o recurso de vocês? É sobre isso. Porque, às vezes, a minha cooperativa pode ter um recurso muito baixo. Ela tem R$12 mil só para alocar. Mas a gente tem outras oportunidades que vão se somando a esse recurso. E aqui é um grande exemplo. Vocês podem ter R$200 mil para ser alocado num projeto de inovação da cooperativa de vocês, que, junto com a consultoria, faz parte de treinamento, disseminação e o que for necessário. Então, é oportuno, é interessante e está aberto nesse momento para que vocês possam participar. Paola, eu não sei se a minha cooperativa já respondeu o diagnóstico de inovação, sim ou não. Nos chama, a gente vai falar para vocês quem respondeu, mas pode responder várias pessoas por cooperativa. Até é indicado que mais de uma pessoa responda a esse diagnóstico. Essa é uma grande diferença que a gente tem desse diagnóstico para os demais. Nos demais, realmente, a gente tem um responsável que faz o preenchimento, né? Ou uma equipe que conjuntamente faz o preenchimento. No caso desse diagnóstico da inovação, que é base para o edital de inovação, várias pessoas da cooperativa podem responder. E até é bem visto que várias pessoas respondam, porque isso dá a questão da percepção. É uma questão de mensuração de cultura, então é necessário que várias pessoas respondam. Então vamos lá, aproveitem essa oportunidade até o dia 4 de outubro. Várias das cooperativas que colocaram que estão aqui nos assistindo, né? Eu espero ver vocês nesse edital e a gente está trazendo para vocês essas novidades. Bom, pessoal, a gente apresentou as 3 áreas que compõem a área finalística, né? Então, inteligência de dados, desenvolvimento cooperativista e escola superior de cooperativismo. Essas 3 áreas juntas formam a atividade finalística. Cada vez mais a gente entende que não dá para agir de maneira isolada, que nós temos que ter integração entre as áreas, que nós temos que ter uma
visão sistêmica. E por isso surgiu a ideia do que a gente chama de time de soluções. Alguns de vocês já conhecem, né, essa ideia, essa proposta, que na verdade agora já não é mais proposta, não é mais ideia, ela se consolidou, a gente tem visitado as cooperativas para que a gente possa oferecer de forma sistêmica algo assertivo para a cooperativa e que a gente tenha especialistas e analistas que são voltados para entregar soluções assertivas. O que esse time de soluções faz? Então, o primeiro requisito que a gente precisa é que a cooperativa participe do PDGC e do desempenho ou do desempenho. Mas o PDGC hoje tem sido o nosso foco principal para que a gente consiga fazer essa análise. A cooperativa participa do PDGC, faz o diagnóstico assistido ou participa do prêmio, seja aqui no Rio Grande do Sul ou a nível Brasil. Com base no relatório, os nossos analistas e especialistas sentam e analisam quais seriam as melhores indicações de práticas, capacitações e atividades que são indicadas para aquela cooperativa para que ela pudesse aumentar a sua pontuação no PDGC, seu nível de maturidade. Mas o que a gente quer com o aumento da pontuação e o seu nível de maturidade? O desenvolvimento da gestão e da governança da cooperativa, que eu sei que todos vocês buscam. Então, se a minha cooperativa faz o PDGC, tem o diagnóstico assistido ou participa do prêmio, seja nacional ou do Rio Grande do Sul, eu posso solicitar a visita desse time de soluções. Esse time de soluções vai aí apresentar numa reunião de 2 horas, mais ou menos, seja presencial ou online, todas as capacitações e oportunidades que a gente entende que seriam necessárias para aquela cooperativa se desenvolver. Mas, Paola, infelizmente a minha cooperativa não fez o diagnóstico assistido e não participou do prêmio. Como é que eu faço para ter acesso a isso? Bom, se a sua cooperativa ainda não fez, ou participou do PDGC, ou não fez o diagnóstico assistido ao prêmio, a gente tem a oportunidade de levar até essa cooperativa essa mesma apresentação, para que mais pessoas conheçam o que elas podem acessar do sistema Ocergs. É o primeiro passo. Mas para quem já fez, aí está o grande benefício, né? Então, basta entrar em contato com a gente, pode ser com o seu especialista que atende seu ramo, pode ser com um analista que atende você na cooperativa, pode ser com um de nós três, para solicitar que a gente vá até a cooperativa de vocês falar e mostrar isso. A gente tem aqui a equipe do time de soluções, alguns deles já estão com a câmera aberta aqui para mostrar para vocês quem são essas pessoas, né, que estão atendendo. A primeira equipe que a gente traz aqui, né, a Cíntia, o Guilherme e também o Rafael, tem se dedicado principalmente ao atendimento do ramo crédito. A Carol, o Jaime, a Clarissa e também o Fabiano estão atuando principalmente em Unimedes e infraestrutura. A Thaís, a Laís e também a Janaína estão atendendo as cooperativas vinculadas ao agro e, de forma geral, atuando em todos os ramos e também dando suporte a essas equipes específicas, está eu, o Cássio e a Rafaela. Então, o que nós queremos é, se a minha cooperativa está com dificuldade de elaborar o planejamento de forma assertiva dos seus cursos, chama a equipe, que a gente vai até vocês para que a gente possa construir de forma conjunta. E nessa reunião, a gente faz questão que esteja a diretoria da cooperativa, o conselho, se for necessário, se for interessante, e principalmente o agente. Então, a gente chama o agente para estar junto nessa discussão e, de forma conjunta, construir o que seriam as melhores soluções para a cooperativa. Porque, como a gente falou desde o início da nossa apresentação, o nosso grande objetivo aqui, com todas essas ofertas de serviços, de opções, de oportunidades para a cooperativa, é desenvolver a governança e a gestão. E eu tenho certeza que nesse objetivo, todos nós que estamos aqui, estamos de forma conjunta e queremos isso. E para finalizar a nossa live, né, eu vou convidar aqui o Hélio para retornar e assumir o comando junto com a gente. E a gente fica à disposição agora para perguntas. Eu já vi que aqui surgiu perguntas do chat e o pessoal foi respondendo à medida que essas perguntas foram feitas. Mas, por favor, pessoal, esse é o momento de vocês. Qualquer dúvida, sugestão, solicitação, esse é o momento. O microfone está com vocês. Então tá, Paulo, obrigado. Se alguém tiver alguma colocação para fazer, alguma curiosidade, pode trazer aqui, né, no microfone ao vivo, tá tranquilo, a gente está em casa, mas
quando a gente fez a apresentação sobre o nosso planejamento para 2025, eu comentei que não tinha nenhum fato novo, assim, né? Na verdade, a gente traz hoje nessa live especial, assim, um fato novo e relevante, que é a ideia da gente contratar consultorias. É claro que a contratação de consultoria depende de muitos fatores, é um processo bem diferente de contratar instrutoria. Então, na hora do planejamento, né, se alguém tiver a intenção de reservar recurso para consultoria no seu planejamento para 2025, não é uma coisa assim automática, né? Vai falar com um analista que lhe atende, vai falar com um especialista do seu ramo, seja agro, seja saúde, crédito ou infra, né? Então a gente vai tratar dessas questões com muita especificidade, porque é um processo novo, né? Eu vi alguns comentários, eu li alguns comentários aqui no chat, né? Em relação à consultoria, é um processo novo para todos nós. Então, lembre, caso tenha interesse, busquem pelo especialista do ramo, busquem pelo analista que atende, para a gente poder dar um encaminhamento adequado em termos de planejamento para 2025. Né? Então, fiquem atentos a isso, assim como questões que envolvem a contratação de serviços da Scope. Também tem uma forma especial de tratar no planejamento, então a gente pode tratar dessas questões também. Tá? O planejamento ele é um período importante, né? Ele tem que ser assertivo, ele tem que olhar para os diagnósticos, tem que olhar para o nosso planejamento estratégico, tem que olhar para o planejamento da cooperativa também. Então esse é o momento da gente tratar dessas questões. Não abram mão do telefone, não abram mão do Teams, nos chamem, né? Eu digo do Teams porque eu não sou muito acostumado a usar os outros aplicativos de conversa, né? Então, eu termino falando do Teams, mas algumas cooperativas terminam usando, né, o Meet ou outra ferramenta. Não tem problema, nos chamem e a gente conversa sobre essas questões de planejamento, especialmente consultorias e serviços da Scope, porque tem uma sistemática assim mais própria para isso. Então, o que é GDH, o que é contratação de instrutoria, isso a gente já domina, né, há mais tempo. Paula está com a mãozinha levantada ali, pedindo permissão. A sala é tua, Paula, fica à vontade. Hélio, eu queria fazer um convite adicional, né? Alguns já viram que estava ali no WhatsApp, mas no dia 18 de setembro, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma apresentação de uma pesquisa de opinião sobre o cooperativismo, que foi realizada por uma empresa chamada IPO, que vai estar apresentando dados de como a nossa comunidade, a nossa sociedade vê o cooperativismo. Então fica aqui o convite também para todos vocês, quem puder fazer parte, eu acho que é interessante, porque serve de dados, serve de informação para nós tomar decisão também nas cooperativas. Lembrando, né, Paula, que outra questão importante é a nossa Semana da Competitividade. A gente está com a programação praticamente fechada. A nossa área de comunicação logo, logo vai ter condição de publicar, né, a programação completa. Ela foi desenhada pensando em 4 eixos importantes, né, de interesse de todo o cooperativismo, né? A gente abre a Semana da Competitividade com um evento onde os presidentes participam, e depois a gente tem a semana dedicada, né, a mais os outros 2 dias, né, dedicado a todo o cooperativismo. Então, a gente está aí com uma pesquisa com os nossos agentes, né, para quem pretende acompanhar a Semana da Competitividade de forma presencial, é um evento presencial, né? A gente está disponibilizando a inscrição de 2 analistas, de 2 agentes por cooperativa, e se alguma cooperativa quiser trazer um número maior de agentes, coloca na fila de espera, né, que depois, em relação ao número de vagas, se a gente tiver a possibilidade, a gente ainda consegue atender um número maior. Então, se manifestem, a gente deixou um período lá, a Paola e a Rafaela podem me lembrar um pouquinho qual é o período que tem para inscrição? Até o dia 5 de outubro. Até dia 5, isso. Isso, até o dia 5 de outubro, mas se manifestem antes do dia 5 de outubro, que a gente fica muito feliz, né? A gente tem uma porção de questões para tratar em relação a isso. Então, quem tiver interesse, se manifestem, que a gente quer atendê-los e quer a participação de todos na nossa Semana da Competitividade, que é um evento mais importante do ano aqui no Sescope. Rafaela, Paola, Cássio, mais alguma consideração? Tudo certo, Hélio. Não? Só agradecer a todo mundo que esteve presente aqui na nossa live de hoje. Então tá. Cássio?
Não, da minha parte também não, só agradecer. Se alguém tiver alguma dúvida em algum dos diagnósticos, fico à disposição aqui, né? Se alguém precisar de mais um desenvolvimento em algum deles, ou até um diagnóstico assistido, né? Algum deles, só falar conosco que a gente está à disposição para ajudá-los. Paola? Não, Hélio, da minha parte era isso. A gente fica à disposição. Com quem precisar, né? O nosso e-mail tá ali no chat. Por favor, fiquem à vontade para nos chamar, para que a gente possa conversar mais sobre essas oportunidades para as cooperativas de vocês. Então tá, muito obrigado, Cássio, Paola, Rafaela, os demais que estão presentes, muito obrigado pela participação. Tem o chat do nosso evento ali para alguma consideração mais emergente, tem os nossos contatos daí para alguma questão que exija uma informação um pouco mais complexa. A gente está aqui para auxiliá-los, a gente está aqui para se ajudar e a gente está aqui para construir um 2025 bem assertivo, né, a partir dos nossos diagnósticos e a partir das nossas soluções, né? É uma construção conjunta e a gente quer realizar realmente um planejamento que promova o desenvolvimento das cooperativas e do cooperativismo. Obrigado pela presença de todos e um bom dia.